A paz de Deus com todos, meus queridos, inscritos no canal. Hoje nós vamos falar a respeito de dois personagens bíblicos que não se arrependeram perante Deus do que fizeram perante Deus e se suicidaram por não pedir perdão, falta de humildade e egoísmo puro. Quem são esses personagens? Já vou falar. Antes, já vai deixando o seu like, vai compartilhando, comentando, seguindo o canal, se inscrevendo no canal. Deixem também suas opiniões, tá certo? Então, pessoal, tem esses dois personagens bíblicos. O primeiro foi no Velho Testamento, tá? Que foi Saul. Saul, ele errou perante Deus quando ele não esperou Samuel e ofertou o holocausto. Samuel já estava chegando e ele passou na frente do Senhor. Ele mesmo ofertou o holocausto e se diz que ele era mais e que ele podia ter fazer o que ele quisesse, né? Independente de esperar profeta ou não. O Samuel era um sumo sacerdote, né? Então ele não quis esperar. E quando ele fez o holocausto, Deus disse a Samuel para falar para ele que ele já estava cortado diante dos olhos de Deus e que outro já tinha sido escolhido para ocupar o lugar de rei. E com isso ele pegou um ódio terrível, né? Primeiro ele quis matar Davi por toda a lei e todos aqueles que ajudavam Davi, ele também matava. Tanto que ele foi capaz de ir matar todos os sacerdotes, né? E todas as famílias que moravam uma cidade inteira, só salvou um. E ele não, em nenhum momento, ele pediu perdão a Deus, muito pelo contrário. Ele foi atormentado pelo adversário e Davi pegava a harpinha dele e tocava os hinos sacros, né? Para que o inimigo fosse embora. Mas ele foi muito atormentado e ele fazia só coisas que desagradavam a Deus. E por fim, o seu fim foi triste, né? Porque ele procurou uma bruxa, sendo que ele já tinha mandado sumir com todas as bruxas do arraial. Ele foi procurar uma bruxa para poder falar com o espírito de Samuel, achando que era o espírito de Samuel. Por quê? Porque bruxa, né, falso profeta, faz com que pareça um cenário maravilhoso. Mas, na verdade, quem opera lá é o espírito das trevas. O espírito das trevas está escrito que, se possível for, engana até os escolhidos. Que se Deus não abreviar os dias, não vai ter quem sobreviva. E o espírito das trevas, ele vem vestidinho de espírito de luz. Ele não vem feio, não. Ele vem bonito. É para enganar mesmo, entendeu? Então, se a pessoa não tem discernimento, a pessoa é enganada. Mas Samuel, ele sabia que ela era uma bruxa. E que aquele espírito, o Saul, ele sabia que ela era uma bruxa. Ele sabia que aquele espírito não era de Samuel. Que era um espírito maligno. Para confundir a mente dele, né? Tanto que acabou sem nada, a família dele toda acabou em nada, né? E ele na guerra, o que ele fez? Ele viu que os inimigos iam vir e acertar ele. Ele mesmo pediu, né, a lança para ele mesmo tirar a sua vida. Por quê? Porque não houve humildade, não houve perdão. E o outro
No Novo Testamento, foi Judas, a mesma coisa. Não se arrependeu, ele até se entristeceu, ele até teve aquele arrependimento de ir lá, ele levou até as moedas para ver se ele conseguia mudar o que já não tinha mais como mudar, porque Jesus já estava na mão daqueles homens e ele foi julgado e condenado por uma coisa que ele não fez. Eles falaram que ele, estava conspirando contra o governo de Roma, e também contra aqueles sacerdotes. Então foram duas acusações que não tinha como não ter a crucificação, não tinha como ele ser absolvido naquela época. E Judas, ele se arrependeu, ele ficou triste, se arrependeu de ter vendido Jesus. Mas ele traiu, Mas ele não pediu perdão, ele não lembrou de pedir perdão. E esse é o mal. Esse é o mal das pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Por quê? Porque elas não se perdoam nem a si mesmas, e aí elas não têm condição e nem coragem de pedir perdão para Deus. Porque elas mesmas veem que o ato que elas fizeram, para elas não tem perdão. Mas para Deus tem perdão. Porque o pecador, ele só vai conseguir a remissão dos seus pecados pedindo perdão para Deus, se arrependendo de um puro e sincero coração. Então, se não houver arrependimento e você ter que demonstrar aquele arrependimento, se prostrando diante de Deus e pedindo perdão, é isso que acontece. A única coisa que vem na cabeça é que Deus não perdoa mais, é que Deus não vai mais operar ao seu favor, e aí você acaba tirando a sua vida, E até tem um salmo aqui que eu quero ler, que é o Salmo 32, e esse salmo ele fala bem disso, tá? Prestem atenção. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Salmo 32. Então aqui é o salmo que Davi fala sobre o pecado dele, sobre o que ele cometeu. Então se você, por isso que fala que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem
quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto ele estava aguardando o silêncio, envelheceram-se os seus ossos, quer dizer, ele estava como um vale de ossos secos. Pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. Mas a hora que ele confessou o pecado e a maldade não foi encoberta, né? Deus perdoou, tu me perdoaste a maldade do meu pecado. Então, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges de alegre canto. Então, aqui o que quer dizer? Não sejais como o cavalo e a mula, que precisa de cabresto, né? Na boca. Por quê? Porque falam coisas que não se deve falar. Quando a pessoa comete uma transgressão, ela, em vez de ela se voltar para Deus, é ao contrário. Ela deixa se dominar pelo adversário. E aí começa a falar um monte de coisa que não deve falar. Entendeu? Então, bem-aventurado o homem cujo pecado não está encoberto. Então, se você quer ter perdão de Deus para o seu pecado, você tem que ter o arrependimento e você tem que confessar o seu pecado. Porque aquele que se arrepende, ele confessa. O seu pecado, ele vem às claras perante Deus. E aí o que acontece? Você se sente aliviado. Você não sente mais com aquele fardo, né? Porque o Senhor fala assim, que o jugo dele é suave, o fardo é leve. E quando a gente tem uma transgressão e a gente não confessa, aquele jugo fica pesado. Fica pesado. E muitos não suportam, mas sabe por quê? Só por isso, por não confessar os seus pecados diante de Deus e pedir perdão. Né? Porque o único pecado que não tem perdão é o de blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. Então, esses dois personagens, Saul e Judas, eles não confessaram seus pecados, eles não foram humildes, eles simplesmente não pediram perdão para Deus. E aquele que quer ter salvação, ele tem que ter isso daí. Ele tem que, primeiro, confessar o seu pecado perante Deus. Segundo, pedir perdão para Deus, né? E ser humilde de coração, para encontrar descanso para as vossas almas. Então não faça como Saul, não faça como Judas, faça como Pedro. Pedro, ele negou o Senhor Jesus, ele negou. Com medo, ele se enfraqueceu. Ele ficou com medo, ele negou. Mas ele ficou com aquilo, né? Ele ficou triste, ele ficou ali pensando em Jesus, né? Ele chorou amargamente. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, foi procurar o Pedro, né? Na pesca maravilhosa. E como ele negou o Senhor Jesus 3 vezes, o Senhor Jesus perguntou para ele 3 vezes também: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Né? Perguntou para ele 3 vezes, porque ele teria que sofrer por amor de Jesus Cristo, por amor da obra de Deus. Então fica aqui, você que está sem coragem de confessar o seu pecado, de pedir perdão e ser humilde diante de Deus, esse é o caminho para você encontrar paz e salvação para a sua alma. Fique com Deus, beijo no coração, até a próxima.